Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Fraga e hoje eu vou então explicar qual é a diferença entre um curso técnico e um tecnólogo. Então se você não sabe qual é a diferença ou tem dúvidas, vem comigo e eu acho que você vai gostar. Bom, vamos lá. Primeira questão da diferença entre o técnico e o tecnólogo é a semelhança. Algumas pessoas, né, acham que é a mesma coisa, né? Ah, mas técnico e tecnólogo não é a mesma coisa? Não, não é. Vamos lá, gente. Eu vou fazer um desenho bem simples aqui para vocês poderem entender. Tá? Fazer 3 balãozinhos. Aqui, 3 bolinhas. Tá? 3 círculos. E nele eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui um F, aqui um M e aqui um S. O que significa isso aqui, né? Significa que o professor não tem o menor senso de coordenação motora, porque ficou totalmente torto. Mas, falando sério, fundamental, médio e superior. O que isso significa? São os níveis, tá? De uma certa forma que é dividida a educação aqui no Brasil. Ela é dividida no nível fundamental, no nível médio e no nível superior. Então, quando você vai lá preencher uma ficha lá na CIA, lá para fazer um crediário, vai estar perguntando qual é a sua escolaridade e você vai ter que botar uma dessas informações, né? Se você tem um nível fundamental completo e incompleto, médio completo e incompleto, superior completo e incompleto. Resumidamente, fundamental, então, é aquela pessoa que tem um nível fundamental, aquela pessoa que conseguiu estudar, concluir seus estudos até lá o 9º ano, ou quem, no meu caso, que sou um pouquinho menos jovem, a 8ª série, né? Hoje tem o 9º ano. Né? Então, quem concluiu o ensino fundamental foi quem estudou até o 9º ano, os mais jovens, e a 8ª série, os mais antiguinhos. Né? Os menos jovens. E o ensino médio é o antigo 2º grau, né? Então, quem depois sai do ensino fundamental, você está habilitado para fazer o ensino médio, certo? E você também, depois terminou o ensino médio, você pode, daí, se você quiser, fazer um nível superior, que são as graduações, as faculdades, né? E a partir da primeira graduação, você pode fazer, além de outras graduações, você pode fazer uma faculdade de História, depois você pode fazer uma faculdade de Geografia, não tem problema nenhum. Mas eu também posso fazer as pós-graduações, que vêm depois daqui, que são os mestrados, os doutorados, as pós-graduações de especializações e tudo mais, né? Então, basicamente, é isso aí, nível fundamental, nível médio e nível superior. E depois nós temos o pós-superior, podemos dizer assim. Vamos botar aqui, ó, mais um aqui, ficar bonitinho. Pós-superior. Certo? E o que o técnico e o tecnólogo tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando eu faço um curso técnico, eu estou aqui, ó, no nível médio. Ah, e depois que eu terminar o curso técnico, eu já estou no nível superior? Não. Você continua no nível médio. Então, essa é a primeira grande diferença do técnico, olhem bem a diferença técnico para o tecnólogo. Então, aí a primeira diferença muito forte entre um e o outro, porque o tecnólogo está onde? Aqui, no nível superior. Ah, Eduardo, então quer dizer que se eu fizer o curso tecnólogo, eu posso fazer uma pós-graduação, eu posso fazer um mestrado, um doutorado? Sim. Certo? Neste sentido, o tecnólogo é equivalente à graduação tradicional, aquela que a gente diz, porque meu filho fez faculdade, né? Certo? As mães dizem, meu filho fez faculdade. Pode dizer também, se o filho fez o tecnólogo, também pode falar a mesma coisa, né? Ele está dentro do mesmo nível, certo? Então, uma grande diferença entre o técnico e o tecnólogo, certo? Então, se eu tenho a opção de fazer o técnico e o tecnólogo, em princípio, eu vou ter mais vantagem se eu fizer o tecnólogo, tá? Ah, Eduardo, mas e o preço? Bom, vamos lá. Vamos lá que isso é muito importante. Primeiro vamos separar uma coisa aqui. Uma coisa são cursos gratuitos, né, através de bolsas de estudos, através do ProUni, do SISU, alguma bolsa que vocês ganharam,
certo? E são cursos particulares. Bom, se nós não falamos de cursos, nós vamos falar de cursos particulares. Obviamente, um curso gratuito, ele é financeiramente mais vantajoso que um pago, né? Não precisa dizer isso. Se bem que aí vai algumas diferenças que depois eu vou chamar a atenção de vocês. Mas vamos lá. Tempo de duração de um curso técnico e de um tecnólogo. Quanto tempo eu demoro para me formar como técnico e quanto tempo eu demoro para me formar como tecnólogo? Nesse sentido, é igual. Então quer dizer que em 2 anos eu me formo técnico, eu me formo tecnólogo? Sim, 2 anos você se forma. Eduardo, mas eu me vi dizer lá que o tecnólogo lá, que na faculdade que eu vi lá é 2 anos e meio. O curso técnico é 1 ano e 8 meses. Gente, vai ter variações de curso para curso, eu estou falando de uma maneira bem geral. Em média, 2 anos eu consigo estar formado num técnico ou no tecnólogo, ou seja, o mesmo tempo, certo? Muito bem. E valores? Tá? Existe uma diferença de valor entre o técnico e o tecnólogo? Existe sim, tá? O técnico, geralmente, e aí, pasmem, tem o mesmo valor. Mais ou menos R$250. Mais ou menos 200. Eduardo, mas eu vi que o tecnólogo lá perto da minha casa é 400. Eu vi um que é 209. Gente, isso é mais ou menos, tá? Certo? Eduardo, mas R$250, onde que é esse tecnólogo? Aí onde eu pulo do gato, quero chamar a atenção de vocês, tá? Existe outra grande diferença que vai fazer o tecnólogo se destacar com relação ao técnico, é a modalidade de ensino, certo? Porque um tecnólogo presencial, tá? Ele não é R$250 por mês, ele é mais caro. Mas se ele for, vamos botar assim, EAD. Eduardo, mas EAD é diferente, recurso à distância, né? Não é a mesma coisa, realmente não é a mesma coisa. Vamos lá ver a diferença entre o técnico e o tecnólogo EAD. Para começar a conversa, se não existe, existem muitos poucos, eu acho que tem um nome disso no português, né? Não está muito certo falar. Existem pouquíssimos, seria a maneira mais correta, né? Olha o professor de português aí. Não sou professor de português. Tá? Existem pouquíssimos cursos técnicos EAD. Por quê? Porque se a pessoa pode pagar R$250 por mês em 2 anos e se formar num tecnólogo que é nível superior, por que ela vai pagar talvez a mesma coisa para estar num nível inferior, que é o nível técnico, né, nesse sentido dessa escala? Então não tem porquê, então não tem. Então, você ou faz um curso técnico presencial, Eduardo, tem técnico EAD, sim, na faculdade federal lá, que é de graça. Sim, gente, curso de graça é curso de graça. Se você tem lá a opção de fazer um curso de graça, bom, é outra história. Nós estamos falando de curso que você, no mercado, que você vai pagar por ele, tá? Então, o que acontece? Você não tem a possibilidade de fazer um técnico EAD. Por quê? Porque não vale a pena, simplesmente por isso. As empresas não vendem, as faculdades não vendem, porque não vale a pena. Porque, pelo mesmo tempo, pelo mesmo valor, eu posso fazer um curso de nível superior. Quem é que vai querer fazer um técnico se pode fazer o nível superior? Não vai, né? Então, não faz sentido nenhum. Então, a diferença, então, é entre o técnico presencial, então, do tecnólogo EAD para a questão de custo, tá? Por que eu digo isso? Eduardo, mas eu queria fazer um tecnólogo, gostei, me formo em 2 anos, e eu queria fazer o tecnólogo presencial. Quanto é que é? Em média, tá? Um curso presencial tecnólogo, em média, eu vou pagar isso aqui por cadeira. Vamos imaginar que cada semestre tem 5, 6 cadeiras. O que vai acontecer?
eu vou talvez estourar o meu orçamento. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Orçamento. Tá? Eu terminei meu ensino médio, tá? E eu quero continuar estudando. Eu quero fazer algo que vá me ajudar na questão de melhorar meu currículo, de conseguir um bom emprego, basicamente, é o que todo mundo busca. E aí você tem que ver o seu orçamento, tá? Vamos supor que o meu orçamento, juntando meu pai, minha mãe, meu padrinho, dá uma força, e meu orçamento é R$400 por mês. Bom, R$400 por mês, eu consigo fazer quase 2 cadeiras? Não, né? Porque você tem que levar em consideração que você tem que se deslocar até a faculdade, a não ser que ela seja na frente da sua casa, né? Ou que você passe de bicicleta, ou ir a pé, é pertinho. Mas geralmente não é isso, né? Você tem que bancar um transporte. Com um orçamento de R$400 por mês, você consegue fazer uma cadeira. Aí você faz as contas em quantos anos você vai demorar para se formar. 10 ou mais. Isso no tecnólogo, que tem 2 anos, né? A graduação nem se fala, né? Porque tem muita gente que vai na faculdade presencial com este orçamento, né? De R$400 por mês, e vamos pegar com muito esforço e esmero, se ele conseguir pagar uma faculdade com custo muito baixo, ele vai conseguir no máximo fazer 2 cadeiras, né, por mês. Já o tecnólogo, eu consigo fazer todo o curso com este custo, porque o tecnólogo EAD, ele tem 2 anos de duração em média, ele custa em média R$250 por mês ou menos, tá? E eu tenho um custo de deslocamento mínimo, tá? Muitas vezes o polo é na própria cidade, e se você mesmo tiver que se deslocar para uma cidade vizinha, você tem que vir fazer apenas as provas, né? O MEC exige que as provas sejam feitas de maneira presencial. Isso gira encontros a cada 2 meses, uma vez por mês. Existem algumas que exigem, alguns tecnólogos que exigem encontro presencial, eu acho, por semana, eu acho muita coisa para um curso à distância, mas, mesmo assim, é bem menos do que você fazer um curso, né, indo todo dia, né, para a faculdade. Não, Eduardo, mas aí é o seguinte, então eu vou fazer o técnico, porque daí eu vou presencial, eu vou ter professor, vou ter coleguinha e vou gastar 250. Olha, se o teu curso técnico for na frente da tua casa, sim. Porque se você tiver que todos os dias, num transporte ou de carro, ou alguém te levar, esse teu custo vai subir tranquilamente para uns R$600 a R$800 por mês, tá? Certo? Então, o que acontece? Você tem que analisar o seu orçamento, né? Se eu tenho um orçamento que suporta eu pagar isso por mês, R$600, R$800, que já extrapolou muito mais, e eu faço muita questão de sentar na aula e ver um professor, eu posso fazer um técnico, só que eu tenho que ter a consciência que eu não vou ter um nível superior, né? Então, eu não vou conseguir, por exemplo, concurso público de nível superior, eu não vou conseguir subir para uma pós-graduação, eu não vou ter nível superior nenhum. Eu vou ser apenas um técnico, tá? Já o tecnólogo, não. Certo? Então, se o seu orçamento é um orçamento que gira entre R$400, R$600 mensais de investimento numa graduação, ou num curso técnico, eu penso que você pode ter bastante vantagem fazendo tecnólogo. Inclusive, se você quiser saber, tá, Eduardo, e entre o tecnólogo e a graduação? Por exemplo, olha, 250 por mês, eu posso fazer a graduação tradicional EAD? Posso. Só que em vez de eu me formar em 2 anos, eu vou me formar em 4 anos. Qual é a diferença do tecnólogo, então, para a graduação tradicional?
é a duração e o objetivo. Por exemplo, a graduação, ela tem um cunho mais acadêmico, né? Mais teoria, mais a explicação do que é, para que é, sendo que o curso tecnólogo é mais objetivo. Um exemplo bem simples eu gosto de dar é a administração, né? Existem vários tecnólogos na área de administração, gestão financeira, gestão comercial, né? Gestão industrial, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas acho que tem alguma coisa assim também. Tem vários tecnólogos na área da administração, né? Porque vai formar um profissional mais especializado naquilo. Por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu tenho a opção de contratar um tecnólogo em gestão financeira ou eu tenho como contratar um profissional formado em administração. Daqui a pouco, o profissional formado, tecnólogo em gestão financeira, ele vai ser muito mais focado, especializado nessa área específica, porque ele estudou muito mais isso e muito mais focado no fazer. Tá? Então, às vezes, não é regra, não é sempre, as empresas acabam até preferindo, dependendo da especialidade, um tecnólogo, porque você já está se especializando. Né? Aí sabe o que muitas vezes acontece? A pessoa faz a graduação tradicional, e depois tem que fazer uma pós-graduação em especialização em gestão financeira. Aí, então, ele levou 4 anos para se formar, mais 2 anos para se especializar, ele levou 6 anos. Enquanto no tecnólogo eu faço em 2 anos. Mas, ou seja, no mesmo tempo que o cara que fez a graduação, eu já estou especializado e estou mais especializado ainda, porque eu posso fazer uma pós-graduação. Então, existe uma diferença bem grande, tá? O técnico é ruim? Não é ruim. Depende da tua situação, tá? Alguns técnicos, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles não te habilitam para exercer a função de uma maneira plena. Exemplo, contabilidade. O técnico de contabilidade hoje em dia não está mais dando a carteirinha. Né? Esse é o CRC, né? Que é a carteirinha do técnico do contador. Né? Então, quer dizer, eu fiz o curso, até adquiri um conhecimento até muitas vezes interessante, mas eu não posso abrir um escritório de contabilidade no meu nome e eu ser o contador e assinar os documentos lá como contador, porque eu não tenho a categoria, não aceito o técnico mais como aceitava antigamente. Então, tome cuidado. Existem alguns cursos que não existe tecnólogo, por exemplo. Eu quero fazer história, por exemplo, que é a graduação que eu faço hoje. Não existe tecnólogo em história, então eu vou fazer uma graduação tradicional em história, mas eu não preciso fazer ela presencial, eu posso fazer ela à distância. Então, várias situações exigem uma abordagem diferente. Então, gente, se você quiser saber mais sobre o seu caso específico, comente nos comentários aí embaixo. Se você está vendo no YouTube, se você está vendo na nossa página do Facebook, também vai ter um link ali onde você vai poder também colocar seus dados para que nós possamos entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas. Tá? Então fiquem bem tranquilos com relação a isso. Traga seu caso para cá, cada caso é um caso, pode ser analisado, que tem que ser levado em consideração a sua situação financeira, os seus objetivos. Isso é apenas uma amostra para vocês entenderem a diferença do técnico e do tecnólogo, certo? De uma graduação presencial, de uma graduação à distância, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Espero ter ajudado, espero ter colaborado. Até o próximo vídeo. Tchau!